boa noite. Eu sou a Tatiana Ragosta. Estou aqui na Rádio Mundial todas as terças-feiras, às 20h30, com o programa Leis do Sucesso. E eu já vou passar, como sempre eu faço, né, como já é costume, para quem está acostumado a ouvir o programa, vou deixar os meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. Você pode ligar de segunda a segunda, 24 horas. Pode ligar em feriado, que está funcionando aí 24 horas o telefone. E para quem quiser assistir algum programa que eu tenha feito aqui pela Mundial, você acessa Leis do Sucesso no Facebook, que você vai ter assim todo o conteúdo. Ou então você entra no YouTube, que é o www.youtube.com.br, digita Tatiana Ragosta, que você também vai poder assistir todo o conteúdo. Bom, esse mês eu já vou até passar para vocês, né, a programação que eu já tenho feito. Então, no dia 22, semana que vem, vocês vão poder ouvir, eu vou falar sobre o direito dos transexuais à aposentadoria. E no dia 29, eu vou falar sobre, eu vou fazer uma entrevista, né, com a Regiane, que é uma cliente que já teve problemas com o INSS, e aí ela vai contar a experiência dela, né, para vocês saberem tudo o que aconteceu, o que ela sentiu, porque uma coisa é eu falar, outra coisa é a pessoa que passou por isso contar para vocês. Então, no dia 29, tem essa entrevista onde ela vai contar um pouquinho da experiência dela. Bom, e hoje vamos conversar, assim, sobre algumas novidades, né? Vamos, como a gente sempre faz. Uma das coisas é referente à revisão do auxílio-doença. Então, para quem recebe auxílio-doença, né? Auxílio-acidente, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, desde o dia 17 de abril de 2002 a 19 de agosto de 2009, tem direito a uma revisão. Por quê? Porque a maioria das concessões desses benefícios, elas foram feitas sem retirar os 20% dos menores salários. Então, o que aconteceu? A pessoa acabou na hora da soma, acabou saindo a soma menor do que a pessoa teria direito. Então, existe essa revisão e o que acontece? O governo acabou não avisando a todos os segurados que têm direito a essa revisão, como ele fez com alguns. Alguns ele mandou a carta, tem pessoas que vão receber aí o benefício lá para 2020. Então, essas pessoas também elas podem ingressar com uma ação judicial, pedindo o quê? Pedindo a antecipação desse benefício. Pedindo para receber agora, porque isso é um benefício de caráter alimentar e não se justifica que a pessoa venha receber somente em 2020. Ou, se você recebeu durante esse período, né, auxílio-acidente, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte, e na carta de concessão não consta, se você olhar, ou se você não souber verificar, você consulta um especialista, tá? Um advogado, que ele vai verificar como é que foi concedido o benefício, se está nos termos da lei ou não. Então, aí você pode fazer a consulta para você, se você não recebeu a carta. E se você recebeu, você também pode entrar com a ação pedindo para receber antes esse dinheiro, porque não é justo um benefício de caráter alimentar ter que esperar até 2022 para receber. Tá? Então, porque o governo está adiando isso, então vocês fiquem espertos. Quem teve esses benefícios durante esse período que eu falei, então fique de olho que pode ser que você tenha aí algum dinheiro a receber, tá? E o que acontece? A gente olhando, né, o INSS, se ele executasse os maiores devedores, né, ele teria bilhões que ele alega, né, que ele precisa, e ele nunca demonstra, ele só fala
que ele precisa de dinheiro, mas ele não demonstra por A mais B o quanto, o porquê que ele precisa, o que está acontecendo. Então, o que a gente está vendo? Que os direitos sociais estão sendo restritos. Então, eles estão diminuindo os direitos, mas eles não se metem com os bilionários. Eles deixam a pessoa lá. Então, o que acontece? Isso não é de hoje. Essa notícia já vem datada de 2013. Que tem uma lista completa divulgada no site do Ministério da Previdência Social, que é o www.previdenciasocial.gov.br, e tem apenas 174.790 nomes de devedores do INSS. Então, ou seja, só para que vocês tenham uma ideia dos devedores, a Transbrasil, ela deve 408 milhões. R$ 921.724,05. A Prefeitura de Campinas deve para o Ministério da Previdência R$ 402.835.156,30. A Varig é outra devedora. 373 milhões. Eu vou falar mais, não vou falar os quebrados, porque senão demora muito. A VASP, 253 milhões. A Caixa Econômica Federal, 253 milhões. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos, 166 milhões. A Telesp, 143 milhões. E a Vale do Rio Doce, 102 milhões. Então, ou seja, sabe, isso deveria ser executado. Por quê? Porque aí não precisaria restringir tanto os direitos sociais, porque a gente restringindo direitos sociais, a gente está tirando, na realidade, de quem mais precisa. Então, por que não vai atrás desses bilhardários para cobrar a dívida? Não. É através de medida provisória, tira daqui. A viúva, tentaram reduzir a pensão por morte em 50%, depois voltaram atrás. Agora, a viúva tem um certo tempo para receber o benefício, enquanto que os devedores mesmo, eles passam e tudo bem. E depois vai ser cobrado normalmente. Sabe, inscreve, vai atrás, faz pressão para receber esse dinheiro, não deixa assim, não é restringindo dinheiro, os direitos sociais que vai melhorar a situação. Uma outra coisa que o governo quer usar, que muita gente nem sabe o que eu vou explicar, é o DRU para as ações na área de trabalho e previdência. Então, o que acontece? O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, ele quer a prorrogação. O que é o DRU? É uma desvinculação de receitas da União, onde você pode transferir para outros lugares. Então, o dinheiro da Previdência não precisa ser usado 100% na Previdência. Você pode alocar esse dinheiro para uma outra área. Então, isso vem acontecendo muito. Então, por isso que eles falam toda hora que a Previdência está quebrada. Porque o dinheiro que entra na Previdência não fica na Previdência. Ele acaba indo para outras áreas. É o famoso DRU. Então, e agora teria o final desse DRU, o governo ele quer usar, né, livremente parte da arrecadação da União, né, que terminaria esse ano, e ele quer a ampliação. Já não basta utilizar, já não basta ele querer ampliação do prazo. O governo, eles querem também a ampliação do percentual dos recursos, de 20% para 30%. E eles querem prorrogar esse DRU até 2023. Então, o ministro argumentou que o orçamento brasileiro é muito rígido. Imagina se não fosse. Ele, sendo rígido, já acontece toda essa roubalheira. Imagina se não fosse. E que a desvinculação dá mais flexibilidade de alocação das receitas. Então, Nelson Barbosa explicou que a previsão inicial do governo com a prorrogação da DRU era dispor de 121 bilhões em 2016, para importantes políticas públicas do país. Então, esses 121 bilhões seriam desvinculados.
Então, 58 bilhões para Previdência, 24 bilhões para despesas de defesa. Ou seja, que defesa que é essa? Enfim, 10 bilhões para reserva de contingência. Gente, isso é um absurdo, porque o que acontece? Esse DRU, ele acaba desvinculando. Então, se ele tem que ficar num lugar, o dinheiro acaba indo... Então, ele alega que essa prorrogação é prioridade para o governo dentro do ajuste fiscal. E até o ministro pediu rapidez da análise da proposta. Mas o relator falou que não. O relator Laudívio Carvalho, ele disse que ele vai estudar primeiro, vai ver os números, vai elaborar parecer. Agora, diversos deputados se sobre a prorrogação do DRU. Paulo Henrique Lustosa, por exemplo, sustentou que o dispositivo ele não dá um cheque em branco para o governo. Imagina, não dá, de jeito nenhum. Claro que, de certa forma, dá. As despesas são as que aprovamos no orçamento, gente. Se o dinheiro da Previdência aplicado em outra área, é lógico que eles sempre vão alegar que tem rombo. E aí eles usam o DRU para pegar o dinheiro e jogar e colocar em outro lugar. Por outro lado, o deputado Júlio César, do PSD de Piauí, ele fez um apelo para que o governo retire a DRU sobre a CID. Então, gente, o que é isso? Esse DRU realmente ele é terrível, não é legal, ele é um atraso e deixa, de certa forma, o governo utilizar do jeito que ele quer o dinheiro. Então, ele desvincula, ele vai de um lugar para o outro, e eu acho que isso realmente é muito perigoso, porque acaba saindo de onde precisa, indo para... E facilita, né? A corrupção facilita uma série de coisas. Bom... vamos dar uma paradinha para respirar um pouco. Vou deixar os meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. Facebook Leis do Sucesso. Se você quiser assistir algum vídeo meu, você não tem Facebook, só digitar Tatiana Ragosta que você vai ter acesso a todo o conteúdo. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Bom, 2015 foi um ano terrível para a Previdência, talvez um dos piores. Teve crise de planejamento, crise de gestão, insegurança. Bom, foi toda uma bagunça. O que acontece? O ministro da Previdência, né, que teria que ser o primeiro a estar à frente de tudo, ele nada teve a ver com o que aconteceu. E o X da questão é que o Ministério da Previdência, desde 2007, se vocês assistiram alguns programas anteriores, vocês já ouviram eu comentando que, assim, desde 2007, perdeu a capacidade de decidir, planejar, gerir, fiscalizar, controlar a Previdência. Foi tudo transferido ao Ministério da Fazenda, ou seja, o INSS ele não é mais um órgão de arrecadação, ele não recebe mais dinheiro. Quem recebe o dinheiro é a Receita Federal. Então, quem pode, manda. E quem é inteligente, obedece. O ministro da Fazenda que está dando as cartas. Por quê? Porque a Receita Federal é subordinada a ele e ele que está mandando em tudo. Então, tá a maior confusão, né? Então, do meio do ano passado para o final do ano, a coisa parecia tranquila, mas a crise foi se expandindo e o dinheiro da Previdência foi minguando. E a DRU também desviou recursos, como eu estava falando, de aposentadorias e pensões para outros fins. Então, a gente, assim, seria interessante o Ministério da Fazenda ser informado que contribuição previdenciária, ela não é imposto, tá? Então, imposto é aquilo que você paga e você não tem o retorno. Mas a contribuição previdenciária não, ela não é um imposto. Nem cabe no saco fiscal. Ela tem uma finalidade definida. É uma contribuição que você paga hoje, mas amanhã você tem um retorno. E não é isso que a gente está vendo. Então, é preciso um choque na gestão
da Receita Previdenciária, começando com a devolução para o Ministério da Previdência, ou seja, se o INSS ele é o órgão de fiscalização, ele é um órgão, ele tem que ser um órgão de arrecadação também, ele paga, ele tem que receber, porque senão o que vai acontecer? Começa a virar uma bagunça, que é o que a gente está vendo pelo que está acontecendo. Então, isso é bem complicado. E uma outra notícia que eu tô achando, assim, muito boa, é referente ao INSS. O INSS está pedindo ressarcimento de pensão paga a filhos de uma mulher morta pelo ex-marido. Então, o que acontece? O ex-marido foi lá, matou a mulher e os filhos estão recebendo pensão do INSS. E o INSS, por sua vez, entrou com uma ação contra o marido, querendo todo o dinheiro de volta que ele pagou de pensão, né? Que ele já foi condenado em primeira instância a pagar os valores que o INSS já pagou e futuramente vem a pagar relativos à pensão. O Tribunal da 4ª Região determinou que o agressor pague integralmente os valores gastos com a pensão. Gente, se essa moda pegar, se o assassino de mulher tiver que pagar a pensão, olha, vai ser mais eficaz do que a Lei Maria da Penha, porque mexeu no bolso, a pessoa pensa 2 vezes antes de fazer. Então, o cara, antes de matar, ele vai pensar 2, 3 vezes. Falar, opa, peraí, se eu matar, eu vou ter que pagar depois pensão, o INSS vai vir. Porque quando o INSS cobra, ele cobra com juros, multa, correção, o negócio fica astronômico. Então, a possibilidade do INSS cobrar do assassino a pensão paga aos filhos da mulher que foi morta pelo ex-marido. Então, o INSS já moveu essa ação regressiva para ser ressarcido do dinheiro, né, concedido aos dependentes da vítima. E um novo julgamento vai ser necessário por causa da ausência de 2 ministras, né, que impediu a formação da maioria absoluta. Mas já em primeira instância ele foi condenado a pagar e o crime aconteceu em 2009 em Teutônia, cidade do interior gaúcho. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou que o agressor pague integralmente os valores gastos com a pensão. O ministro Humberto Martins, relator do processo, ele considerou que mostra ser acertada a tese que é possível uma ação regressiva do INSS contra o recorrente, né, com o objetivo de ressarcimento dos valores. Aí sim, aí tá certo, aí é justo, porque a pessoa que mata, se ela cometeu um homicídio contra, o rapaz cometeu um homicídio contra a ex-mulher, é mais do que justo que ele pague sim o que o INSS está desembolsando para os filhos dele. Então, o INSS possui legitimidade e interesse para pedir o ressarcimento das despesas. E foi pautado novamente o processo, sem que haja ainda data definida, justamente por causa da falta de 2 ministras. Mas se a moda pegar, realmente vai ser muito bom, porque as pessoas vão pensar 10 vezes antes de matar alguém, né? Porque aí mexeu no bolso, faz a pessoa pensar muito. Uma notícia importante que, embora você possa não fazer uso, mas você possa conhecer alguém que faça uso, pacientes do sistema Home Care estão isentos de conta de luz. Então, o que acontece? Muitas vezes, imóveis residenciais, onde pacientes são atendidos no sistema Home Care, que é aquela assistência de saúde domiciliar, estão agora isentos de ter que pagar a taxa de energia elétrica. Então, para ter acesso a essa isenção, a pessoa precisa fazer a inscrição no CAD, que é o Cadastro Único do Governo Federal, e uma comprovação por meio de laudo da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal. Porque o que acontece? Um dos principais problemas enfrentados por quem precisa manter permanentemente em casa equipamentos médicos essenciais, como aspiração de secreção ou de apoio à respiração, é a dificuldade de pagar a conta de energia.
Então, isso foi relatado, inclusive, pelo ministro da Saúde. Então, esse é um dos grandes problemas, né, do atendimento domiciliar. São os gastos feitos pelos familiares. Então, as informações sobre a necessidade da gratuidade também precisam ser atualizadas na concessionária de distribuição de energia elétrica que abastece a residência e na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, é uma boa notícia aí para quem tem home care e às vezes, o que acontece? Acaba encarecendo muito a conta de energia. Então, essa pessoa, ela pode fazer uso, né, dessa isenção e ficar mais fácil para a pessoa. Bom, uma outra, assim, esse eu já achei um pouquinho exagerado, mas enfim. O Senado aprova um projeto de lei que torna crime fumar em carro com criança ou mulher grávida. Então, essa proposta, ela impede o uso de qualquer produto derivado do tabaco, como cigarro, charuto e cachimbos em veículo particular que transportar criança, adolescente ou grávida. A punição é de até 4 anos de cadeia. E o texto deve seguir para a Câmara. Então, quem quiser fumar dentro do carro com criança, adolescente ou mulher grávida, poderá ser punido até com 4 anos de prisão. A legislação brasileira já proíbe fumar em locais fechados, né, em veículos de transporte coletivo, como ônibus, trens, aviões. E deve seguir para a Câmara sem análise do plenário, né, que amplia a restrição dos carros particulares que conduzem crianças, adolescentes e gestantes. Então, gente, quem fuma, tá cada vez assim, o cerco tá ficando cada vez pior, e essa medida também é inclusive pelo gasto que o SUS tem por ano com tratamento, com diagnóstico, tratamento de doenças causadas pelo tabagismo passivo. Então, assim, você que fuma, é mais um aviso aí para você repensar, quem sabe parar de fumar. Sei que não é fácil, já fui fumante, graças a Deus parei. E, assim, cada vez está ficando pior. Então, em restaurante não se fuma, daqui a pouco você não vai mais poder fumar na rua. Então, assim, além de ser feio, né, que antigamente era lindo a pessoa fumar, hoje em dia já é brega. Então, fica aí um aviso de que pode virar lei proibido fumar em carro com criança, tá? Bom, gente, hoje o programa já está no final. Eu vou me despedindo de vocês, vou deixando os meus dados para contato. Meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. Facebook Leis do Sucesso. O YouTube é só você digitar Tatiana Ragosta, que você vai ter acesso a aos vídeos feitos aqui que eu fiz pela Mundial. Ou então você entra no site www.ragosta.jur.adv.br. Gente, um abraço para vocês, uma semana próspera, uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus e até semana que vem. Um abraço.